falando sobre o tema crentes fortes para tempos difíceis. Crentes fortes para tempos difíceis. E hoje nós vamos falar crentes fortes para tempos difíceis. Deus é quem dá as estratégias. Nós vamos ler, né, a palavra do Senhor nosso Deus lá em Neemias, que é o homem que mais recebeu estratégia de Deus para estar à frente do povo de Deus, para cuidar do povo de Deus e para reconstruir os muros de Jerusalém. Assim como você está sentado mesmo, mas com bastante reverência, né? Passamos a leitura do Neemias capítulo 1. Nós já lemos uma parte, mas vamos repetir essa leitura agora. São 11 versículos, Neemias 1 a 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Esleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converteres a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, fala conosco, Senhor, neste momento, através da Tua Palavra. Ministra, Senhor, meu Deus, aos nossos corações, Senhor, e abre os nossos olhos para que possamos compreender qual é a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Temos ouvido, amados irmãos, e temos vivido um tempo aparentemente muito bom, muito fácil de se viver, mas não se engane, nós estamos vivendo em um tempo de bastante dificuldades, né? E como nós sempre olhamos para as expectativas, neste tempo é bom a gente se preparar, porque a tendência não é de melhorar, né? Mas sim que venha mais dificuldades, principalmente para nós que temos a visão cristã e queremos viver a vida cristã sobre a face da terra. As pautas que têm aparecido diante dos nossos olhos e também aos nossos ouvidos são um pouco cruéis, porque nós vemos, né, uma busca incessante de uma pauta contra a família, instituída por Deus, de conformidade com a palavra do Senhor nosso Deus. Vemos, né,
no mundo todo, falando sobre uma pauta que tem chegado também a nós, tem chegado também na nossa nação, que é uma nação cristã, né? É a liberdade para o aborto, né? E o aborto, em vários estágios, eles têm procurado, né, liberar, e isso são aqueles que fazem as leis, né? E também um outro que tem nos incomodado bastante também, principalmente aqueles que têm filhos mais novos e que estão na escola, que é a ideologia de gênero. Isso é um assunto que vai mexer muito conosco, que vai chegar até as nossas famílias e que nós temos que preparar os nossos filhos para viverem e compreender esse tempo no qual eles estão inseridos, para que eles possam ser fortes para resistir essas dificuldades e lutar contra essas pautas que estão no tempo deles. Aqueles que têm filhos pequenos, né, precisam de estar muito atento a esta palavra. Precisam de estar muito voltado para a palavra do Senhor nosso Deus. E não pode ficar tão somente olhando por aquilo que se fala na TV tão somente, mas é necessário que você procure compreender realmente o que está acontecendo nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Você pode até perguntar, mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? Né? Que problema e onde isso vai me afetar? A igreja já tem se preocupado. Nós temos orado, nós temos tentado ensinar as nossas crianças nos caminhos do Senhor, o nosso Deus. Nós procuramos ensinar isto, né, para os nossos irmãos. Nós estamos com a escola dominical falando sobre a família, instruindo sobre a família. Temos a escola dominical com as crianças, onde nós ensinamos a palavra do Senhor para as crianças. Temos o culto infantil, onde nós preparamos as nossas crianças. Mas o fato, amados irmãos, não está tão somente desse preparo dos nossos, porque o que eles vão enfrentar lá, a luta é muito desleal. A luta é muito desleal. O inimigo, ele veio para algumas coisas, e ele está fazendo isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele está fazendo isso. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos quantos jovens têm sido destruídos por causa do uso das drogas. Quantas famílias têm sido dominadas pelas drogas, influenciado por causa das drogas. Quantos pais hoje, infelizmente isso, vão na escola e digam, olha, vê o que vocês podem fazer, porque eu não tenho solução para o meu filho. Vão até o conselho tutelar para dizer a mesma coisa, não sei o que fazer mais com o meu filho. Então nós estamos vivendo, amados irmãos, esse tempo, e tem algo mais que nós precisamos entender, que as consequências desses pecados, elas não vão ficar só na vida dessas pessoas. As consequências do pecado, nós também sofremos como sociedade. Nós também sofremos essas consequências, porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não suporta o pecado. E muitas coisas que nós vemos acontecer, coisas duras para a nossa sociedade, para nós muitas vezes, isso é com a permissão de Deus, por causa exatamente da instalação do pecado. Não somente no meio da igreja, mas também na sociedade. Porque Deus não quer ver a sua palavra e as suas leis sendo destruída pelos homens de forma nenhuma. Isso desagrada a Deus. Então nós também vamos sofrer essas coisas. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Talvez você não esteja passando, como família cristã, não esteja passando por nenhum desses problemas.
Talvez você não tenha enfrentado nenhum desses problemas. Mas tem alguém que está passando por isso. Pode ser que não seja da sua igreja, mas é um cristão. Pode ser que não seja da sua igreja, nem seja um cristão, mas é um pai, é uma mãe. E todo pai e toda mãe, nós sabemos como sofrem por causa de seus filhos. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, porque a igreja, ela não pode ficar parada diante de tudo isso, vendo todas essas coisas acontecendo, imaginando que não vai acontecer nada conosco, que nós estamos guardados aqui dentro das quatro paredes. Isso não é verdade. Nós estamos aqui lendo em Neemias. Neemias, amados irmãos, ele estava bem. Ele estava a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Ele estava bem, ele estava ali dentro do palácio, ele era o copeiro do rei, ele era aquele que provava as comidas do rei. Então ele comia das melhores comidas, das melhores bebidas que existiam ali, ele tinha à disposição dele. Ele poderia muito bem dizer: bom, eu estou aqui, eu sei que lá em Jerusalém tem um povo que está passando por dificuldade, que faz parte dos meus familiares, que faz parte dos meus irmãos. Mas eles estão lá, então deixa eles lá, que eles vão lutando e ver o que eles conseguem fazer, porque eu estou bem por aqui. E o que eles estavam vivendo, amados irmãos, é o que Neemias diz aqui: eles estavam vivendo as consequências dos pecados deles. Eram as consequências dos pecados que eles tinham cometido, por se misturarem também com os outros povos e pecarem junto com os outros povos. Mas Neemias, quando ele toma conhecimento, ele sabe que isso está acontecendo, ele não se acomoda, ele não consegue ficar parado, ele não consegue permanecer ali vivendo no bem bom, enquanto tem gente sofrendo, enquanto tem gente padecendo, enquanto tem gente sofrendo a miséria e sofrendo o desprezo. Talvez aqui no Sudeste nós não vejamos tantas questões relacionadas à fome, mas tem sim. Se nós saímos por aí, nós vamos encontrar muitas pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades, que precisam de uma assistência, sim, de uma cesta básica. Nós saímos aqui na nossa cidade, nós vamos encontrar muitas famílias que estão passando por lutas, por dificuldades. Muitas famílias que estão vivendo a miséria e também o desprezo, que estão esquecidas, que ninguém quer saber deles, que ninguém se interessa por eles, não se importa por eles, E ninguém quer saber se eles têm saúde, se não têm saúde. Eles que vivam lá, que nós estamos vivendo bem aqui, e graças a Deus e glórias a Deus, aleluia. Você viu que heresia que é essa? Eu dar glórias a Deus, aleluia, porque eu estou vendo bem, mas eu sei que tem alguém que está passando por dificuldade? Isso já fazia 120 anos que Jerusalém estava nesse caos. 120 anos Jerusalém estava nesse caos. E eles estavam enfrentando tanto, amados irmãos, o desprezo, quanto a miséria. Eles não tinham comida, eles tinham que sair de Jerusalém, tiveram que abandonar a cidade para ir para outros lugares. Eles não tinham o que comer, eles não tinham o que beber, eles não tinham o que vestir. Essa era a situação do povo lá de Jerusalém. Talvez você não conheça uma realidade como essa, mas tem, viu, irmãos? Tanto perto de nós, como longe. Talvez nós pudéssemos até dizer: mas eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo lá no Nordeste, se tem alguns irmãos ou alguma igreja que passa por dificuldades naquele lugar. Se você olhar para a sua realidade apenas, não. Mas se você olhar como uma visão cristã, você tem compromisso, sim. Você tem responsabilidade, sim.
E nós muitas vezes ficamos tão somente nas nossas quatro paredes e achamos que a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é do governo. Sim, a responsabilidade é do governo, mas quem elege os seus representantes somos nós. Nós temos a ideia, né? Nós temos muitos irmãos que vieram do Nordeste para cá, né? E que sabem o que é a dor da seca, né? De não ter água suficiente, às vezes, para a família, para fazer a comida, para tomar um banho, ver os animais morrerem de fome. Tem muitos que conhecem essa realidade, porque viveram essa realidade. Imaginarmos, né, que o sonho, né, da transposição de São Francisco tem 200 anos, né? 200 anos, quando se começou a pensar em fazer isso, para melhorar a situação daquelas pessoas, né? Mas sempre aqueles que nós colocamos lá foram sempre levando dinheiro para outros lugares, né? E amados irmãos, no Brasil, muita gente passando por dificuldade. Se você for para os países da África, da Ásia, você vai encontrar também muita gente passando fome, passando por dificuldades. Há muitas pessoas, já falei, sendo dominadas pelo álcool, pelas drogas. Há lugares, amados irmãos, onde quem comanda, vou pegar, senão o vento leva, quem comanda é o narcotráfico. Você pode imaginar o que é a vida dessas pessoas? Quem dá a cesta básica para elas ali é o mesmo que mata os seus filhos? É o mesmo que destrói as famílias? E eles vivem dessa forma? E eles vivem desse jeito? O papel da igreja, amados irmãos, não pode ser esse papel de olhar tão somente para si, ou para a igreja, ou para a comunidade, ou apenas para a nossa cidade. E ela não pode ficar alheia a todas essas coisas. É por isso que nós estamos procurando trabalhar com os irmãos, crentes fortes para tempos difíceis, porque nós precisamos acordar para isso. Nós não podemos concordar com isso, porque às vezes é uma pessoa vizinha nossa que está passando por isso. Às vezes é um amigo, às vezes é um parente que está passando por isso. Ah, mas e daí? O que tem? Ele não consegue se libertar, ele não consegue sair, ele não consegue, nós não conseguimos fazer nada. Sim, a igreja tem o seu papel, e ela consegue sim. Olhando aqui para Neemias, como é que nós vamos descobrir o caminho que Neemias tomou para isso? Em primeiro lugar, amados irmãos, Neemias conversou, tomou conhecimento a respeito do que estava acontecendo, e a Bíblia registra, amados irmãos, que ele parou a sua vida, ele sentou, ele ficou ali, pensando, imaginando essa situação com ele, imaginando como é que ele sobreviveria a isso, e sentindo a dor do outro. Você já sentiu a dor de uma outra pessoa, a não ser de um querido familiar seu? Você já sentiu a dor de alguém que estava ali passando na rua, e você olhou para aquela pessoa e falou: Senhor, tem misericórdia, Senhor? Você já passou por um bairro humilde, pobre da cidade, e viu aquelas crianças naquela situação? Passou numa boca, perto de uma boca, e viu as pessoas ali, e jovens, bonitos, cheios de vida, ali naquele sofrimento, e você se compadeceu? Ou nós passamos e fazemos como o sacerdote levita, passamos de largo e não enxergamos e não sentimos a dor deles? A Bíblia registra, amados irmãos, que Neemias, ele parou quando ele ficou sabendo do sofrimento, e ele chorou. Tem gente que tem mais facilidade para chorar, outros têm mais dificuldade, mas o fato é que quando nós nos compadecemos, as lágrimas correm dos nossos olhos.
Mas muitas vezes nós não temos tido esse coração que se compadece. O texto que tem registrado, amados irmãos, sobre Jerusalém, Jesus adentra a cidade e ele é aclamado, bendito que vem em nome do Senhor, mas é exatamente na sequência desse texto que ele olha para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele olhou para Jerusalém e ele chorou sobre Jerusalém. Ele se incomodou com aquilo que estava acontecendo, porque ele se encontrava a uma semana da Páscoa, e aquelas pessoas que estavam ali gritando, bendito que vem em nome do Senhor, uma semana depois estaria dizendo ali, crucifica-o, crucifica-o, pedindo para que ele fosse crucificado e para que Barrabás fosse solto. Ele chorou sobre Jerusalém, amados irmãos, porque ele se compadeceu dela, porque ele sabia que dali a alguns anos aquela cidade seria destruída, como foi destruída 70 anos depois. Jesus chorou porque anteviu o sofrimento e a angústia daquelas famílias. Nós somos chamados para ser igreja também, amados irmãos, para olhar, para parar, para nos compadecer e para lamentar. Não é possível que uma pessoa como eu, não é possível que uma pessoa como meu filho, como minha filha, não é possível que uma pessoa como meu pai, como meu avô, passe por uma situação, viva uma situação dessa, e se sinta como Neemias falou a respeito que o povo estava. O povo que estava ali desprezado. Um povo que estava ali vivendo em miséria. Mas ele se compadeceu. E quando ele se compadece, amados irmãos, não basta apenas o compadecimento, o sentimento de misericórdia, mas é necessário também que busquemos soluções. E Neemias foi buscar, E foi buscar essa estratégia onde? No Senhor. E como é que nós buscamos a estratégia no Senhor, amados irmãos? Neemias nos ensina que nós precisamos nos compadecer, orar, mas precisamos colocar os nossos joelhos aí em terra e jejuar e orar, para que Deus dê a solução, para que o Senhor entre com providências, porque muitas vezes eu não posso fazer, você não pode fazer, mas Deus pode levantar pessoas para fazer aquilo que nós não podemos fazer, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o dono de tudo, de todas as coisas, e é Ele que move. Um dia moveu o meu coração, um dia moveu o seu coração para que você se arrependesse dos seus pecados, entregasse sua vida a Cristo Jesus e aceitasse viver uma vida nova em Cristo Jesus, só por intermédio dEle que você está aqui hoje, porque se fosse por mim, se fosse por alguém, você não estaria aqui, mas é por causa do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia, e é através, amados irmãos, dessa estratégia do Senhor que nós vamos conseguir mudar a realidade na qual nós estamos vivendo. Como? Através da oração e através do jejum. Vamos lá, Se eu não disser para você que muitos sabem o que é o jejum, Alguns já sabem, outros eu quero trazer. Aqueles já sabem trazer à memória, aqueles que não sabem, esse significado desse jejum para as nossas vidas, E o jejum é o fato de você deixar de comer algo, ou deixar de comer por algum tempo, para se consagrar ao Senhor, o nosso Deus. Porque quando você jejua, você está dizendo não para você, e está dizendo sim para Deus. Pode-se jejuar de alguma coisa por algum tempo, pode-se jejuar de várias coisas por algum tempo, e dizendo não a essas coisas para dizer sim ao Senhor, o nosso Deus, dizer que o meu corpo vai se submeter
Não aquilo que ele quer, mas vai submeter à vontade de Deus, porque Deus colocou um propósito no meu coração, e eu preciso jejuar por esse período, e eu vou fazer isso. E amados, o jejum é algo tremendamente maravilhoso para nós, porque nos edifica, mas o diabo é terrivelmente maligno, e ele trabalha contra. É exatamente quando você fala assim, eu vou fazer jejum de doce, né? Que aparece diante dos seus olhos os melhores doces, né? Que existem por aí, né? Eu vou fazer jejum, agora eu vou fazer jejum de refrigerante, né? E você nunca viu tanto refrigerante diante dos seus olhos na sua vida, e ninguém convidou tanto você para ir, né, num lugar onde tivesse refrigerante, né? Para os chocolatras, né? Olha, eu vou fazer jejum de chocolate, né? Aí é que começa a aparecer lá né, as propagandas, né, diante dos seus olhos, né? Eu vou fazer jejum, né? Vou fazer jejum durante alguns dias de alguns alimentos, né? E às vezes você passa sem esses alimentos, não tem problema nenhum, mas quando você vai fazer jejum, aí parece que dá mais fome, né? Aí parece que a coisa aperta mesmo, né? Mas o jejum é a atitude de você dizer não para você, para sua mente, para o seu organismo, dizer sim, isto aqui é para o Senhor, é para o louvor da sua glória, é para a glória do seu nome. Eu estou consagrando a minha vida como altar, como templo do Senhor, o meu Deus. E Neemias estava fazendo aquele jejum não por ele estava fazendo aquele jejum por causa dos irmãos que estavam lá em Jerusalém, e ele precisava de uma providência de Deus para aquelas pessoas, porque ele não concordava que eles permanecessem naquela situação, mas ele sabia que Deus poderia entrar com providência naquelas vidas. E nós sabemos hoje, amados irmãos, que Deus pode entrar com providências em toda e qualquer situação na qual nós estejamos vivendo, se nós nos colocarmos diante do Senhor e também nos posicionarmos diante do Senhor, buscando a presença do Senhor, jejuando e também orando. E o que é a oração? A oração é falar com Deus. Mas esse falar com Deus, amados irmãos, como Neemias falou aqui, colocando os nossos sentimentos diante do Senhor nosso Deus, e reconhecendo realmente que nós temos pecado diante do Senhor o nosso Deus. Não o pecado que eu vejo na vida do meu irmão, mas o pecado que eu tenho cometido. Não o pecado enorme que eu vejo na vida do meu irmão, mas o pecadinho que eu tenho cometido. Diante do Senhor não existe pecadão e nem pecadinho, existe o pecado. E Neemias, ele se coloca diante do Senhor em oração e confessa ali os seus pecados. E confessa ali o pecado de todo o povo. E diz para o Senhor, nós entendemos que o pecado nos separa do Senhor. Nós entendemos que nós cometemos o pecado, mas nós precisamos da sua graça maravilhosa. E amados irmãos, para concluirmos, eu quero deixar aqui para os irmãos, que o resultado dessa entrega, dessa busca do Senhor nosso Deus, para a vida de Neemias, né? Foi exatamente que onde ele estava, foi onde Deus agiu. Onde ele estava, foi onde Deus trabalhou. Ele era copeiro do rei, e quando ele foi lá para a presença do rei, o rei olhou para ele e falou, mas você está diferente, você não está como você está sempre todos os dias, o seu semblante está triste. Ele poderia muito bem nem ter dado bola para aquele seu sentimento, nem ter olhado para ele, mas ele tinha orado ao Senhor, ele tinha buscado ao Senhor. Então aí começa a ação de Deus, aí começa a estratégia de Deus para o coração de Neemias e para a vida de Neemias. E o rei pergunta para ele o que é que está acontecendo.
que é que você está precisando? E aí então ele faz os pedidos e pede autorização para ele sair, ir para Jerusalém e reconstruir os muros de Jerusalém. Você crê que Deus pode mudar o coração de alguém? Amém? Está entendendo? Você acredita que Deus pode mudar o coração de alguém, mover o coração de alguém para realizar aquilo que você está orando? Para tornar possível aquilo que você está vendo que está errado e que precisa ser mudado? Você crê que Deus é poderoso para fazer isso? Neemias acreditava, Neemias creu, por isso Deus moveu o coração do rei. É dali, amados irmãos, dessa vida de comunhão, de busca do Senhor, que brota no coração de Neemias como ele vai agir. Mas antes disso, ele estava disposto também, a ir. O problema é que muitas vezes nós estamos orando, mas não estamos dispostos a ir. Ele conversa com o rei, ele pede autorização para ele ir. Ele era importante. O rei diz: não, de jeito nenhum, arruma outra pessoa, você vai, porque você é o meu copeiro, você é a pessoa que me defende, você é a pessoa que está entre eu e meus inimigos, você não pode sair não. Às vezes, o que acontece conosco é que nós nos achamos tão importantes que cumprir a missão que Deus quer fazer através de nós não é tão importante assim. Nós temos coisas mais importantes para fazer do que deixar as coisas que nós estamos fazendo para servir ao Senhor. Eu não posso deixar umas horas do meu trabalho para servir ao Senhor. Eu não posso deixar umas horas do meu sono para servir ao Senhor. Eu não posso deixar umas horas do meu convívio familiar, do meu convívio na sociedade, do meu lazer para servir ao Senhor. Mas eu oro e até jejuo, mas falta essa parte da disponibilidade também, que Deus vai fazer, vai mover o coração do rei, vai mover o coração de quem ele tiver que mover, mas você tem que estar pronto para você dizer: Senhor, eu estou aqui, pode me enviar, eu vou, Senhor, E aí então vem as demais estratégias. Neemias vai e ele passeia por toda a Jerusalém que está ali destruída. Vai sem falar nada para ninguém, porque aquilo estava no seu coração. E ele saiu, e ele foi ver o que estava acontecendo, ele precisava ver ali naquele lugar o sofrimento do povo. E daí, amados irmãos, no momento em que ele vai conversar com todo o povo que está ali para colocá-los no trabalho, na reconstrução. E ele diz para eles: vamos trabalhar, porque Deus certamente nos dará um êxito. O que ele foi fazer em nome do Senhor. Ele foi fazer na autoridade do Senhor. Ele não foi confiando na carta que ele tinha para tirar madeira. Ele não foi confiando na carta que ele tinha de apresentação para as pessoas dali. Isso aqui vai nos dar bom êxito. Bom êxito só pode vir para nós como cristãos do Senhor, o nosso Deus. E amados, concluindo aqui, se você quer ver coisas mudando na sua vida, na sua família e na sociedade, você precisa parar, olhar, realmente demonstrar os seus sentimentos por aquilo, e jejuar e orar. Nós estamos vendo tudo isso acontecendo, nós queremos mudança, a igreja precisa se posicionar. Você precisa se posicionar em jejum e oração, precisa de atitude e disposição para realizar essa obra do Senhor nosso Deus. O Brasil, hoje, é uma nação muito abençoada, como sempre foi, Nosso hino é um hino maravilhoso. Mas esta nação precisa ser cuidada, precisa ser orada, precisa ser colocada no altar do Senhor nosso Deus, por todos nós. Todas as manhãs, todos os dias, precisamos interceder pela nossa nação. Os irmãos sabem muito bem o que está acontecendo ao nosso redor, como é que está
Venezuela, como é que está? A Argentina. Tem irmãos nossos lá passando por dificuldades. Temos orado pelos nossos irmãozinhos lá da Ucrânia, porque eles estão passando por dificuldades. E nós cremos que Deus pode mudar essa realidade. É por isso que nós estamos orando. Tem muitas pessoas passando por lutas, por dificuldades, tem fome em alguns lugares, desprezo e miséria. E nós precisamos, como igreja, nos colocar, amados irmãos, nessa brecha da intercessão. Precisamos colocar em jejum e oração, para que Deus nos dê estratégias para este tempo no qual nós estamos vivendo. Qual é a estratégia que Deus tem dado para o seu coração? Qual é a estratégia que Deus tem dado para a sua vida? Para salvar a sua família, pelo menos a sua família. Qual a estratégia que Deus tem dado para você salvar a família do vizinho? Qual a estratégia que Deus tem dado para salvar as pessoas que trabalham com você? É preciso jejuar, orar e colocar-se diante do Senhor. Hoje nós falamos que vivemos o domingo de Ramos, mas domingo que vem é o domingo de Páscoa. E assim como Jesus caminhou uma cruz para alcançar a graça e a glória da ressurreição e da vida eterna, nós também precisamos caminhar nesse tempo para combater tudo aquilo que é antivida e para proclamar a vida que está em Cristo Jesus. Feche teus olhos. Eu quero que você pense em alguém neste momento. Eu quero que você se lembre de alguém que esteve já com você, que já conversou com você sobre um problema muito sério. Talvez na sua família, talvez no seu trabalho, ou de alguém que você sabe que vive longe de você, mas que está passando por muitas e grandes dificuldades. E que você tem um sentimento de amor por essa pessoa, ou por essas pessoas. E que você quer ver realmente a situação dessa pessoa, dessas pessoas, sendo mudadas, sendo transformadas. E eu quero orar com você neste momento por essas pessoas. E eu quero que você se coloque como Neemias nessa brecha da intercessão e se coloque à disposição para que Deus possa mover pessoas através de você. Que Deus possa mover céus e terra aqui e entrar com providências na vida desses que estão passando por dificuldades. Nós não podemos nos calar como igreja. Nós somos crentes fortes para viver exatamente em tempos difíceis. O Senhor nos chamou para viver nesse tempo, sabendo que nós teríamos dificuldades, mas Ele estaria conosco, como disse Neemias: o Senhor nos dará a vitória, o Senhor cuidará de nós, o Senhor nos abençoará. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor conhece, ó Deus, o coração, Senhor, e os pensamentos de cada um dos Teus filhos, Senhor, meu Deus, se encontram aqui nesta noite, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, onde eles estão colocando neste momento, ó Deus, os seus pensamentos e os seus corações, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, o lugar, Senhor, meu Deus, onde tem alguém, Senhor, passando por essa luta, passando por essa dificuldade, passando por esse problema, Senhor. E se não for, ó Deus, a sua graça, e se não for, ó Deus, o seu amor, e se não for, ó Deus, a sua misericórdia, Senhor, essa pessoa continuará, Senhor, meu Deus, na miséria, Senhor, continuará, Senhor, meu Deus, no abandono, Senhor, continuará, Senhor, meu Deus, no esquecimento, Pai. Mas nós, ó Deus, como igreja, Senhor, nós queremos nos lembrar dessas pessoas, Senhor, e queremos, ó Deus, nos colocar nessa brecha da intercessão, Senhor, e clamar, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, venha, ó Deus, ao encontro desses, Senhor, venha, ó Deus, ao encontro da nossa família, Senhor, venha, ó Deus, ao encontro dos nossos amigos, ao encontro dos nossos vizinhos, ao encontro dos nossos irmãos que estão passando por essas dificuldades, Senhor, e entra, ó Deus, com providência, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, olha, Pai, e tem misericórdia, Senhor, olha, ó Deus, e tem misericórdia, Senhor, e atende. Olha, e tem misericórdia e visita, Senhor. Olha, e tem misericórdia, Senhor, meu Deus, e cura. Olha, e tem misericórdia, ó Deus, e sara. Olha, e tem misericórdia, ó Deus, e liberta, Senhor. Olha, ó Deus, e tem misericórdia, Senhor, meu Deus, e põe um fim, Senhor, meu Deus, em todo, ó Deus, aspecto antivida, Senhor, que tem tentado, ó Deus, roubar vidas através do inimigo Satanás, Senhor, e traz, Senhor, meu Deus, manifesta, ó Deus, a vida que Jesus Cristo traz, Senhor, meu Deus, vida e vida em abundância, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, colocando, ó Deus, essas vidas no Teu altar, e agora
aguardando, Senhor, meu Deus, ó Pai Todo-Poderoso, as Tuas providências e as Tuas estratégias, Senhor, para que essas vidas sejam alcançadas em nome de Jesus, Senhor. Queremos, ó Deus, uma igreja forte, Senhor, para tempos difíceis, para o louvor da Tua glória, Senhor. Amém, 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 Jesus. Amém.